Supremo Tribunal Federal condena Eduardo Bolsonaro por coação na trama golpista, coação nos ministros que estavam julgando seu pai, Jair Messias Bolsonaro, inelegível até 2038. Escreva, curta, comente, compartilhe. Eu me atenho sempre aos fatos concretos da realidade, a opinião obviamente é sua, mas eu não jogo nada para baixo do tapete. Acompanhe política, canais sérios que o senhor e a senhora ficarão por dentro, saberão o que está rolando, obviamente a opinião é sua, mas os fatos concretos da realidade não dá para brincar contra os fatos, contra a realidade concreta e objetiva. Aqui é um canal de gente normal, um canal de 2 neurônios, onde o Tico fala com o Teco. Vem para cá, escreva, curta, comente, compartilhe. Supremo Tribunal Federal condenou no dia de ontem Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O processo a trama golpista, não é por traição de Estado, não é por coação no processo, e ficará inelegível até 2038. Vamos conversar sobre isso. O Eduardo Bolsonaro foi condenado 4 anos e 2 meses. Uma pena pequena, mas tem muita repercussão que eu vou lhe mostrar. Uma pena pequena, porque coação no curso do processo, a pena vai de 1 ano e pouquinho vai de 1 ano até 4 anos de prisão. Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses, portanto, acima de 4 anos, um regimezinho fechado, mas isso é o que menos importa, a pena pequena, não muda muito em relação à pena, mas em relação às consequências muda bastante. Muita gente acha que ele foi julgado por traição ali das suas atitudes, magníficas, articulando tarifas contra o Brasil. Tem um caminhão de provas também contra ele nisso, e este processo que ele foi condenado, abundância, excesso de provas produzidas por ele mesmo, né? Produzidas por ele mesmo. Ele só não está sendo julgado ainda e nem tem denúncia de traição a este país porque não existe Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ponto. Porque se tivesse, ele, o Ramagem, Flávio Bolsonaro, estariam todos nos bancos dos réus por traição ao país. Se estivéssemos na Inglaterra, já estariam no banco dos réus. Se estivéssemos nos Estados Unidos, estaria no banco dos réus. Se estivéssemos na Europa, na França, estaríamos já nos bancos dos réus por traição. Mas como aqui não inexiste a figura do procurador, é um procurador omisso, a bela adormecida, está esperando um beijo do Gilmar Mendes para despertar. Ele é preposto do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes colocou ele lá, indicado pelo Lula. Má indicação do presidente Lula, muito má indicação. Paulo Gonet, um omisso, um dorminhoco. Não é por traição. Então estava o Ramagem. Ramagem está lá, fugiu com segredo de Estado. O equivalente do Ramagem é o diretor da CIA. Imagina o diretor da CIA aparecer em Moscou com o Putin. O que aconteceria com esse cara? Imagina o diretor do Mossad aparecer em Teherã com o Ayatollah. O que aconteceria com esse cara? Imagine o diretor da FSB, que é a antiga KGB russa, do Putin aparecer em Washington com o Donald Trump. O que aconteceria? Mas aqui o Ramagem aparece nos Estados Unidos levando segredos de Estado, e o procurador nada faz, inexiste na figura, é um ser pequeno para a cadeira que ocupa. Fecha esses parênteses. O Eduardo Bolsonaro, eu gosto sempre de colocar em caixinhas para que você entenda todo e tenha a sua opinião. A opinião é sua, que a gente respeita todo mundo. Você é progressista, direita, centro, respeitamos a todos. O Eduardo foi condenado por coação ao longo do processo, pressão nos ministros do Supremo, Lei Magnífica, Tarifa não estava nesse aspecto, mas, sobretudo, Lei Magnífica ameaçando, covarde, vou para cima, tal, tá lá, e ele produziu um caminhão de provas contra ele mesmo. Esses vídeos todos foram usados no processo, obviamente, foi condenado. Vou abrir um outro parênteses, eu abro vários parênteses, várias caixinhas para que você entenda. Era para estar sendo julgado com o Eduardo Bolsonaro o seu Jair Messias Bolsonaro, que é coautor dessa coação. Coautor. Pois o Jair Messias Bolsonaro está lá no depoimento da Polícia Federal, à sua disposição no Supremo, é só entrar no site e baixar. O Bolsonaro mandou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro para ele se manter nos Estados Unidos. Antes, lembro que na época desse envio,
Não, a gente não sabia que ele estava cheio da grana do Vorcaro, dinheiro este roubado de fundo de previdência de velhos aposentados. Isso é outra história. Portanto, o Jair Messias Bolsonaro é coautor. Ele é coautor junto com seu filho, ele é coautor do crime de coação. Mas o fraco, omisso, leniente, porcaria, Procurador-Geral da República, seu Paulo Gonet, só denunciou o Eduardo. Devia denunciar os dois. O Gonet, essa esculhambação política aí do bolsonarismo tocando zaralho no país, é muito por culpa do Paulo Gonet, que protege o bolsonarismo, senta em cima de crimes graves como golpe de Estado. Gonet não denuncia um político por golpe de Estado. Gonet não denunciou o caso das joias, o roubo claro de peculato. Não, para o Gonet está tudo valendo. O Gonet não denunciou Janones por rachadinha. O Gonet é um grande protetor de político corrupto e safado desse Brasil. O Gonet não pediu nada contra o Ibanez Rocha, que quebrou o BRB no caso Vorcaro. Aí pode juntar o André Mendonça também, que não prenderam um político do Bolsomaster. Bilhões sendo roubados. E foram velhos aposentados roubados. Entendeu? Fecha esse parênteses. O Gonet só denunciou o Eduardo, por isso ele foi condenado. Um excesso de prova. A pena, eu já disse, não tem grandes implicações, 4 anos e 2 meses, mas existem outras implicações que são importantíssimas. A primeira, como ele articulou, e o Eduardo Bolsonaro, caso você não saiba, ele é escrivão da Polícia Federal, escrivão de carreira, tem um processo administrativo, porque quando ele perdeu o mandato, em dezembro, apenas em dezembro, ele tinha que voltar a trabalhar, ele estava lá nos Estados Unidos, não voltou, tem esse processo administrativo para ele perder o cargo de servidor do Estado. No entanto, esse processo administrativo já foi para as cucuia agora, com a decisão do Supremo, porque ele é um agente, portanto, ele é um agente público fazendo coação em outro agente público. Isso dá perda do cargo. Portanto, com a condenação, ele perdeu o cargo de escrivão da Polícia Federal. Ponto. Parabéns. Tomou um pé na bunda do serviço público, esse traidor. Mas não foi por traição, viu? Ele é um traidor. Mas nós não temos Procurador-Geral da República. Aí não posso fazer nada. Ele perdeu o emprego, portanto, ele perdeu o seu cargo de agente público, de servidor do Estado brasileiro, escrivão da Polícia Federal. Pé na bunda. Pá! Já foi. Ele deixa de ser primário. A primariedade é fundamental. Portanto, ele passa a ter ficha corrida. Qualquer crime dele, reincidência. Isso tem um peso enorme na nossa legislação, na legislação brasileira. Lembra você que nós estamos falando da realidade concreta e objetiva. Então é legislação brasileira, não é americana, não é do Zimbábue, é brasileira. Tem um peso enorme no nosso ordenamento jurídico a figura do você ser réu primário. Não é mais primário. Agora ele é um condenado. Isso é importante. Foi condenado a uma multa, mas isso é mixaria. 80 e poucos mil, 60 e poucos mil. É uma mixaria. Recebe milhões de pix aí, isso aí, tá, galho fraco, multa. Ele também agora está habilitado por ser um condenado a ser colocado na lista da Interpol. Passou no aeroporto, pá, qualquer polícia, mundo afora, pode pegá-lo. Pode pegá-lo. E aí entra aquele rolo todo que está acontecendo com a Zambelli. Extradita, não extradita, mas isso é outro rolo. Mas ele está habilitado para figurar na listinha da Interpol como foragido da justiça brasileira. Ponto. E o mais importante, eu acho que a única coisa que a família Bolsonaro se importa, além dos pix dos otários, tem que ser muito otário para mandar pix, né? O cara te chama, bobo da corte, maluco, aí o cara ainda manda pix, tem que ser muito otário. A única coisa que a família se importa são os pix na garganta do brasileiro, do erário, e dos idiotas que mandam, e com o cargo. Me expressei mal. O cargo, ele se importa com pix e o cargo de político. O político vai ficar na carote daí do contribuinte, do pagador de imposto. E o pix é
que os otários mandam para ele. Ponto. É isso que ele se importa. Ele fica inelegível até 2038, mais um Bolsonaro sem emprego. Eu já te cantei aqui. Ao término da eleição de 26, se Deus for brasileiro, como a maioria do ditado popular, Deus é brasileiro. Se ele for brasileiro, não terá um Bolsonaro com mandato. Não vai ter, vai ter a Michele, mas não é de sangue, nenhum. Mas está difícil isso aí. Jair já está fora, inelegível até mais de 100 anos aí, 90 anos aí, que pode já. Esse aí, Eduardo Bolsonaro, foragido da polícia, da Justiça Brasileira, inelegível até 2038. O Flávio Willy Wonka Chocolate Bolsomaster 22, irmão do Vorcara, aí não dá mais para ele a eleição, a menos que mude essa fotografia do momento, mas já foi para o espaço, perde o emprego, perde o foro. E aí, se nós tivermos, pós-eleição, uma nomeação de um procurador-geral da República do tamanho da cadeira, o Flávio tem muito... Porque até agora ele não prestou conta do dinheiro que ele pegou do Vorcaro. Portanto, até hoje... esse dinheiro ele roubou do Vorcaro, que roubou de velho aposentado, não tem uma nota de prestação de conta, fora suas ligações suspeitas com Bacelar, TH Joia, todos já presos, operadores do Comando Vermelho, todos presos. O seu grupo político da Leste, todo preso. Está sendo protegido pelo André Mendonça, mas se tivermos um procurador depois aí da eleição, um novo nomeado, ele vai responder pelos crimes. Portanto, 3 já fora. Ele vai perder, né? Se não perder, fica aí. Se tivermos um outro, Paulo Gonet, ele fica aí livre, cheio de crime, mas livre, né? Cheio de rolo, mas livre. Temos o Carluxo, que está aqui pode ser eleito senador, mas, vamos ver se o catarinense aqui, meu estado, manda esse vagabundo embora. Esse vadio do Carluxo é um vagabundo. Chefe da matilha, mandava cancelar todo mundo, apito de cachorro, ainda tem um apito, agora o apito está com o Eduardo e ele, né? O Eduardo apito, saiu os caras da Austrália, os caras ali de Miami, aquele grupo da Austrália, o Kim Paim, Miami, o Tic Tac, Gengivão, vamos cancelar. E aqui ele comanda, o Carluxo vai na matilha dele aí, bolsonarista, que adora cancelar os outros, adora destruir reputação, xingar, é isso aí. Carluxo. O Carluxo só não está respondendo o processo por causa da BIM paralela, porque o fraco procurador-geral da República, a gente não tem procurador. Senão ele estava no caso da BIM paralela respondendo esse processo. Acho que o Gilmar segurou o procurador de tudo, né? A bela adormecida do Paulo Gonet já deveria ter denunciado o caso da BIM paralela. A perseguição de advogado, influenciador, gente do mesmo espectro político, ou adversário, usando o aparato de inteligência do Estado brasileiro para fins de perseguição política. Era o Carluxo Ramalho, devia estar denunciado, mas nós não temos procurador. Portanto, mesma coisa vale para o Flávio. Se tivermos um procurador nomeado depois da eleição, que não seja alguém tão fraco, tão pequeno, como o Paulo Gonet, tão protetor dos políticos ladrões desse país, criminosos, o Carluxo é para ir para o banco dos réus. Mas ele pode ganhar a eleição, vira senador, aí, cara, aí é complicado. Aí, sabe que vai rolando, fica na mão do Supremo e o Supremo usa para negociar, aí pode esquecer, mas ele pode perder a eleição, né? E tem o Renan, seu Amâncio, não sabe? Renan Bolsonaro é réu, falcatrua da grana no Santander, usava o nome falso de seu Amâncio para pegar dinheiro, ele é réu, pode ser condenado, é um vereador, vai disputar a eleição, justiça de primeira instância. Para ficar inelegível tem que ser um colegiado. Portanto, justiça de primeira instância e tal. E aí, o Renan pode ser eleito deputado federal aqui em Santa Catarina. Puta, no meu estado, cara. A situação do Renan é mais fácil do que do Carluxo ser eleito. Porque basta o Renan ficar igual papagaio de pirata atrás do Carluxo. Aquele retardado que não sabe nem falar. É um retardado mental. Eleito aqui na Costa Esmeralda, uma hora aqui. Aí em Balneário Camboriú, deram mandato para ele. Santa Catarina pirou de vez, cara. Deus, um vazio político ficou com o bolsonarismo aqui em Santa Catarina, esses caras eleitos agora, sobretudo em 22. Então, se ele fica de papagaio de pirata só atrás do Carluxo, na campanha, onde o Carluxo vai, ele é capaz de ter voto suficiente. Pode não dar para o Carluxo, mas para ele dá. Então, é o que mais tem chance de ter mandato aí,
é o retardado Renan Bolsonaro. Agora eu vou ter que abrir um parênteses, porque tratou do meu estado aqui. Santa Catarina está fazendo um serviço, um favor que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, os cariocas jamais poderão nos pagar de volta. É um favorzaço. Os cariocas, repita aqui, os cariocas, o estado do Rio de Janeiro jamais poderão pagar o estado de Santa Catarina de volta. Nós pegamos o lixo bolsonarista da família Bolsonaro e botamos aqui no estado. Carluxo, Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro vai perder a eleição. Então, o Rio de Janeiro se livrou da família Bolsonaro sem ter feito nada. E Santa Catarina pegou. Os cariocas jamais poderão pagar esse favor ao catarinense. Esses caras trouxeram o vazio político bolsonarismo para Santa Catarina. Esse retardado do Renan Bolsonaro foi eleito aqui em Balneário Camboriú, para você ver como o Cuca, como dinheiro não tem nada a ver com voto. Tem nada a ver, assim, a relação direta tem para o candidato. Botar dinheiro, ele ganha eleição. Compra um monte de gente aí. Mas o eleitor não faz relação, é esse QI70 não faz relação. Balneário Camboriú é uma cidade riquíssima. Riquíssima. Elegeu o retardado que não sabe falar, chamado Renan Bolsonaro. O que você pode contar com o Renan Bolsonaro? O que o Balneário pode contar com o Renan? Nada. Não tem nada para tirar. Tem nada. Não tem nada. Mas o menos mal para uma pessoa como eu, o outro catarinense aqui da minha cidade e tal, é que quem paga a conta é Balneário. Balneário que pague lá esse imbecil que ele elegeu. Tá, é Balneário que paga. Agora ele virando deputado federal, aí eu vou dividir a conta com você. Vai ser o Brasil. O custo do deputado federal é mais de 250 mil por dia, por mês. É mais de 250 por mês, meu irmão mesmo. É um dos congressos mais caros do mundo. Nós não vamos dividir essa conta. Como nós estamos dividindo Nicolas e Romário na Copa. 250 pau por mês que a gente está pagando aí. É o custo do deputado. Não é o salário só, tem o cotão, tem os assessores, tem a estrutura toda que o Brasil dá para esses caras aí. Vamos curtir a Copa e nós estamos pagando essa porcaria toda aí, entendeu? E Santa Catarina virou um vazio político, porque o governador, que era senador, era um bom senador, Jorginho Melo, do Centrão, tá, hora estava pedindo voto para a turma do PT, como no caso da Dilma Rousseff, aí descobriu que era legal ser bolsonarista, porque não precisa trabalhar. Na eleição de 18, quando ele foi eleito senador, eu repito, era um bom senador de Santa Catarina. Nós tínhamos dois, o Jorginho e o seu Amin. Agora, aí o Jorginho virou governador, entrou mais Jorge. Jorge sempre foi uma nulidade completa. A nulidade completa, aquele imbecil, a nulidade é inútil para tudo. Então hoje Santa Catarina tem um senador. Na eleição de 18, Jorginho Melo, a equipe de Jorginho, não pedia voto para o Bolsonaro. Era aqui na minha cidade. O coordenador de campanha dele era o Sabino do PT, ex-prefeito de Itapema. Então ele virou bolsonarista, agora até com a Armin. Aí ele é bom de voto, é farejador de voto. Ele farejou lá, falou, vou no gado aqui, que não precisa trabalhar. Ele só faz vídeo. Santa Catarina virou um vazio político, não conversa com o governo federal. O dinheiro está resultado. Ele não fez uma UPA aqui nesse estado, não fez nada. Mas ele faz vídeo. Já fez 3.000 quilômetros de asfalto em vídeo. Aonde tem esse asfalto? Sei lá, deve estar na IPO da SpaceX aí com o Musk. Aqui não está. Então nós, de 3 senadores, nós temos um que é seu Amin. E se ele perde a eleição, nós vamos ficar com 0, porque 3 inúteis do PL, igual o Jorginho Melo, que não fala com o governo federal, não serve para nada esses senadores, porque o senador tem que cuidar do interesse de Estado. O que esses caras fazem? Impeachment, liberdade. É só isso que esses putos fazem. E pro Estado? Estado nada. Foram 4 anos de governo Bolsonaro, no estado de Santa Catarina, nada. O governo estadual do, então, governador Moisés teve que botar aí, porque não dava para andar nas estradas federais do governo Bolsonaro. Ministro Tarcísio não botou bosta nenhuma aqui no meu estado, nada. Não botou menos de 400 milhões, teve que tirar 400 milhões para tapar buraco nas estradas federais para poder transitar. Agora, semana passada, o governo Lula devolveu esses 400 milhões para Santa Catarina. E o puto do governador também não fala nada, ele faz vídeo. Ele não conversa com o governo. Agora imagine 3 senadores em Santa Catarina que não conversam com o governo federal, que não tem acesso a ministro.
Aí os imbecis, o gado imbecil, não, mas o Flávio vai ganhar, irmão do Flávio, aonde que o Flávio vai ganhar? Aonde? Com esse bando de roubo. Ele roubou do Vorcaro, a verdade é, o dinheiro do Vorcaro roubado de velho aposentado foi roubado pela família Bolsonaro para botar no Dark Rossi. Ele não roubou, não tem prova, então me dá as prestações de conta, porque até agora não tem nenhuma. Não prestou conta de 1 centavo. Se não tem prestação de conta, ele roubou do ladrão, que roubou dos velhos aposentados. Então um vazio político se instalou aqui em Santa Catarina. Então tem que fechar esse parênteses para continuar sobre o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, inelegível até 2038, portanto, está fora. Aí, depois disso tudo, veio as falas do Valdemar, adoro Valdemar, do Flávio Bolsonaro e do próprio Eduardo. Eduardo, eu não sabia de nada, não estou nada, perseguição política, vou levar para o Trump, eu achei interessante, vou levar para o Trump isso aí. Além de traidor, além de mentiroso, além de ter, se não prestar conta do filme do Dark Rossi, ter roubado do ladrão que roubou de velho aposentado, o fundo lá, Ravengate, a polícia está atrás, safo. Além de pousar de vítima, dormir no colchão inflado, vivendo uma vida na babeira, que só engana gado, vou levar para o Trump, quanto é que eu fui condenado? Que papel luxo ridículo, cara. Que papel luxo ridículo. Essa é a declaração do Eduardo Bolsonaro. A opinião é sua, meu irmão. Os fatos são esses. Eu não estou me atendo aos fatos. Às vezes dá uma exaltada porque é demais. É inaceitável isso que está acontecendo, essa traição no meu país. Eu não gosto de traidor em nenhum aspecto. A declaração do Flávio. Um atropelo. A Liberdade acabou de perseguição. Que perseguição política? Coação ao longo curso do processo. E o Flávio, é porque vivemos uma ditadura. O Flávio falou isso. Querido Flávio Bolsonaro, se vivêssemos uma ditadura, um cara que estava na cadeia, tomando choque elétrico no pau de arara, era você, Flávio Bolsonaro. Porque você ia cantar tudo, ia se cagar todo no pau de arara, porque tu já se cagou no debate. Imagina um pau de arara tomando um choquezinho básico. Ia se cagar todo, porque tu ia falar onde tu botou o dinheiro roubado do Vorcaro. Se fosse uma ditadura. Tu estaria preso, a sua mansão já teria sido leiloada ali, em Brasília. Tu estaria preso e futricado na cadeia, se fosse uma ditadura. Como não é ditadura, nós temos um procurador-geral inexistente, Paulo Gonet. Nós temos que seguir o devido processo legal. Portanto, você está solto, estão respeitando, você é candidato a presidente, não prestou conta. Na verdade, até a hora que sair essa prestação de conta e a auditoria falar legal, tu roubou o dinheiro do Vorcaro. É isso que até hoje é isso. Se não tem prestação de conta, tu roubou o ladrão do Vorcaro, que roubou de velho aposentado. É uma pirâmide de ladrão. E quem bancou? O velho aposentado que foi roubado, obviamente, né? Se fosse uma ditadura, esse puto estava preso, esse chocolate, o Willy Wonka, estava na cadeia, tomando choque e tapa na cara. Estava há muito tempo. Há muito tempo. Mas como é uma democracia liberal, tem que seguir o rito do processo, ele está solto. Então a declaração dele é essa, do Flávio. Já falei do Eduardo e do Valdemar. O Valdemar, eu adoro as declarações do Valdemar. Ele jogou para a galera, jogou para uma perseguição política. Nem o Valdemar acredita mesmo nessa porcaria que disse. Portanto, Eduardo Bolsonaro, condenado a 4 anos e 2 meses, multinha básica ali, que o gado manda pix, tranquilo, vai chorar no colo do Trump. Eu queria ver a cena, cara. Eu queria ser uma mosca azul, ir lá olhar a cena, Trump, o Moraes me ferrou. Meu Deus do céu. Vai entrar na listinha vermelha da Interpol e, portanto, está habilitado quando for lá pegar o dinheiro lá em Abu Dhabi. Polícia Federal vai atrás dessa grana lá nos Emirados Árabes. Polícia Federal, lá tem grana grossa, lá é paraíso fiscal. Vai atrás, você vai achar dinheiro da privataria de refinaria. Vai atrás, Polícia Federal. Escreva-se aqui, diretor da Polícia Federal, que o senhor ia descobrir umas coisas aí.
Portanto, a hora que ele pisar no aeroporto para fazer baldeação na lista vermelha, estará habilitado a ser pego para fazer curso de canário. Ponto. Estará fora das urnas até 2038. Porra. Até 38, o Brasil ficou livre desse escroque mentiroso, safado. Não devia falar isso, né? Mas é um safado. O senhor me desculpe, eu só amo o Bolsonaro, a família, mas são safados, meu irmão. Olha esse dinheiro roubado de velho aposentado. Eu não sei palavra doce para isso. Não sei. Olha a mentira desse cidadão dormindo ali em colchão inflável para pousar de vítima. Não dá para jogar essa imundície para baixo do tapete. O senhor me desculpe, meu irmão, minha irmã, me desculpe. Escreva, curta, comente, compartilhe. Eu me atenho aos fatos concretos da realidade, a opinião é sua. Está na dúvida do que eu falei? Cheque, pergunte para a sua IA aí preferida, cheque com todas as fontes, todas. Os fatos são esses, meu irmão. Infelizmente, a direita foi ofuscada, por isso que é o espectro político bolsonarista, liderado por gente safada, viu? Da pior qualidade. Escreva, curta, comente, compartilhe. E mentirosos. Mentirosos quanto mais. Enganam diuturnamente milhões e milhões de pessoas que, quando eles gritam, mandam pix aí, usam é muito ruim. Sai fora disso, meu irmão. Sai fora disso. Tem outros candidatos de direita que são limpos. Caiado, Zema e Renan Santos. Escreva, curta, comente, compartilhe. Todo dia um caminhão de conteúdos para você. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até amanhã. Valeu!